Cristo. Amém? Graças a Deus, Deus seja louvado. Mais uma vez o Senhor, nos deu a oportunidade de caminhar, de estar aqui na casa dele, para juntos, louvarmos ao Senhor, aprender da palavra, agradar o coração do nosso Deus, porque Ele se faz presente aqui neste lugar. Esse eu tenho certeza, porque o Senhor já está falando aos nossos corações, através da palavra dEle, através dos louvores. Eu digo que o louvor é uma oração cantada. Então eu louvo o Senhor pela presença dEle, e que o Espírito Santo do Senhor tenha total liberdade nesta noite, para continuar falando aos nossos corações. Amém? Eu louvo a Deus, glorifico ao Senhor, exalto o nome do Senhor, por esta bênção que Ele me concedeu hoje, de eu poder estar na casa dEle. É bênção, meu amado, é bênção, minha amada, de nós estarmos aqui na casa do Senhor. Quantos queria estar aqui e não pôde estar presente nesta noite? E Deus te deu esse privilégio. Deus me deu esse privilégio de estar aqui na casa dele em assembleia, para juntos nós louvarmos, usufruir desse banquete a qual Ele tem preparado para mim e para vocês. Amém? Glória a Deus. Nós vamos fazer uma palavra bem breve, porque nós vamos orar. Nós vamos falar com o nosso Deus, porque a oração é falar com Deus. Deus quer ouvir a minha voz, Deus quer ouvir a tua voz. Porque Deus sabe o que está no nosso coração. Mas o falar, o abrir a boca, o pronunciar, isso alega o coração de Deus. Eu comparo Deus como um paizão, aquele paizão amoroso. Nós somos pais. Quando nossos filhos chegam, quem é pai aqui sabe, quando nossos filhos chegam para conversar, que dá atenção para nós, então o coração da gente se enche de alegria. E assim também esse Deus glorioso que se faz presente aqui neste lugar. Quando você abre a tua boca para adorar, para dizer: Jesus, eu te amo. Jesus, eu estou aqui. Eu quero agradecer ao Senhor pelo meu fôlego de vida, porque o Senhor me deu graça de estar aqui. Tenho certeza que o coração do Pai vibra de alegria. Amém? Coloca a mão no teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração, falar com o nosso Deus. Pai querido, Pai amado. Oh Senhor, que alegria é no meu coração, Deus, da graça que o Senhor me deu, no decorrer desse dia, Pai. O Senhor me deu força para aqui estar na tua casa, Deus, com a incumbência, meu Deus, de ser, ó Deus, um instrumento nas mãos do Senhor para ministrar a tua palavra. Ah, Deus querido e amado, da mesma forma, Deus, que o Senhor ministrou no meu coração, Deus, e vai continuar ministrando, porque eu sou sedenta da tua palavra. O Senhor ministrará no coração do teu povo, no coração da tua igreja, meu Pai. Deus, o Senhor sabe a necessidade de cada um. Que o Espírito Santo do Senhor possa vivificar a tua palavra em nossos corações. Deus, que o Espírito Santo de Deus tenha total liberdade para manifestar o teu poder, a tua graça aqui neste lugar, nesta noite. O Senhor é o nosso convidado especial. A igreja diz: amém, glória a Deus. Eu quero convidar a igreja, juntamente comigo, vamos meditar a palavra do Senhor, que está escrita no livro de Mateus, capítulo 8. Livro de Mateus, capítulo 8. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Todos encontraram? Mateus, capítulo 8, a partir do verso 1. Aqui na minha Bíblia, fala, o título aqui: a cura de um leproso. Um leproso, a cura de um leproso. Ou a purificação de um leproso. Eu não sei como está o título aí na sua Bíblia. Na minha Bíblia está assim. Quando eu estava meditando na palavra do Senhor, como que Deus, é tremendo. Quando você tira aquele tempo para falar com Deus, Deus te leva, Deus te guia. A Bíblia te guia dentro da Bíblia, Ele vai te mostrando, Ele vai te trazendo o teu coração. E eu pedindo a Deus a palavra, que o Espírito Santo confirmasse em meu coração, e Deus me deu esse texto, me deu esta palavra, da purificação de um leproso, da cura de um leproso. Então, eu falei: Deus,
como que o Senhor é maravilhoso. E eu tinha acabado de ler o livro de Levítico. Então eu vi lá sobre o que fala, né, lá no capítulo 13, né, que fala da lepra. Nós sabemos, naquela época, era uma doença terrível. Era uma doença muito terrível. Porque era uma doença que ela trazia separação. Era uma doença que separava o pai de família da sua família. Era uma doença que ela condenava à morte. É uma escama, é uma ferida na pele, é uma escama. Aí tampava o corpo tudo. E naquela época, então era apresentado aos sacerdotes. Os sacerdotes avaliavam, tinham os tempos para cuidar, tempo para voltar, se foi curado ou não. Ali eles ficavam separados. Então era uma doença terrível, uma doença incurável. Só Deus para curar, que para Deus não tem nome de enfermidade, não tem enfermidade nenhuma que o nosso Deus não pode curar. Ele é Deus, Ele pode. Mas então, por que eu estou frisando isso aqui? Porque eu li lá em Levítico, né, a doença, a lepra e a purificação também, né, a cura dela, como que era. Então eu fiquei maravilhada e Deus me deu essa palavra justamente falando da cura de um leproso. Vamos ler, vamos meditar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Mateus, mais uma vez repito, Mateus capítulo 8, a partir do verso 1, que diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidão seguia. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. E disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te aos sacerdotes e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para o povo. Oh, meu Deus! Amada igreja, como que esse texto pequeno, pouquíssimos versículos, mas como Deus falou meu coração através da palavra dele. E eu tenho certeza que falará o teu coração também. Jesus, naquela época, Jesus, ele sendo Deus, porque ele veio aqui nesta terra, 100% homem, 100% Deus. Então Jesus poderia ter escolhido um lugar, sentado ali e falar: quem quiser vem aqui, eu sou Deus. Mas não, Jesus ele ia, Jesus ele andava, Jesus ele ia aos montes. Aqui no texto que nós acabamos de ler, fala que ele estava descendo, ele estava voltando de um monte. Jesus ia à beira-mar, Jesus ia nas aldeias, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus fazia o impossível, fazia e faz, porque ele não mudou. Ele é o nosso Deus, ele que está cuidando da minha vida, ele está cuidando da tua vida, da tua casa. Jesus não mudou, ele não muda. Então naquela época, ele estava no monte ensinando. No capítulo 5 de Mateus fala, o sermão da montanha, ele estava lá. Ele estava ensinando a palavra, ele estava ministrando. O que nós podemos aprender com esse testemunho de Jesus? O ir, não ficar parado, não ficar na nossa casa, não ficar no conforto do nosso lar, como a igreja aqui tem feito isso. A igreja tem se levantado, a igreja tem evangelizado, a igreja tem pregado, a igreja tem as coreografias, as danças aqui, a escolinha das criancinhas, o grupo de teatro. Isso é ministrar, isso é pregar, porque vem um visitante, vem uma pessoa e vê o jovem envolvido, é o testemunho, isso é testemunho, isso é seguir os passos de Jesus, porque Jesus podia ter ficado quieto sendo Deus, mas não, ele ia, ele fazia a obra, ele pregava, ele ensinava, ele curava. Louvado seja o nome do Senhor. Esse ensinamento Deus falou no meu coração. Irmãos, e para a glória de Deus,
A gente tem que ser sincera, reconhecer a idade chega, o cansaço da idade chega, as cãs aparecem. Mas enquanto eu tive capacidade de andar, eu evangelizei, eu andei, eu ia, eu falava do amor de Jesus. Porque um dia eu estava sem saber, sem vontade de viver, com 2 meninos pequenos, longe de família, porque eu não sou daqui de Sete Lagoas. Eu não tinha mais prazer na minha vida. E Deus levantou uma pessoa, uma serva do Senhor, para me abraçar. Levantou uma serva do Senhor para falar de um amor desse Jesus que está aqui hoje. E para a glória do Senhor, eu abri a porta do meu coração e Ele entrou e fez morada. E hoje Ele reina e vive. E hoje Ele é o meu Senhor. Aleluia. E eu tenho certeza que vocês também fizeram a mesma coisa. Por isso eu glorifico a Deus, glorifiquei a Deus e glorifico a Deus pela tua presença aqui. Porque vocês são testemunha do Senhor Jesus, testemunha viva. Não perca a oportunidade. Se você estiver na tua casa, não estou dizendo para ficar que tenha, assim, perder, ficar chato. Não, Jesus não quer isso também. Mas não perca a oportunidade de falar do amor de Jesus. Não perca a oportunidade de ir. Não perca essa oportunidade que o Senhor uns dias levantou alguém para falar ao nosso coração. E Deus quer te levantar você para falar no seu trabalho. Para falar na tua escola. Para falar dentro da tua casa. Porque tem almas que estão morrendo. E Jesus deixou o exemplo para nós aqui. Ide, falai do amor, do evangelho de Cristo. E Jesus, eu aprendi muito. Porque Jesus, ele ia nos montes. Nós não sabíamos como que é esse monte. Se é igual esse que nós vamos aqui. Se era um monte mais alto. Se estava chovendo, se não estava. Jesus ia com os discípulos ensinando. E deixou esse exemplo para mim. E deixou esse exemplo para você. Para a igreja dele. Porque nós somos representantes dele aqui na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja crê nisso? Amém, porque eu creio. E eu quero abrir um parênteses aqui. O que me aconteceu ontem. Do falar do amor de Jesus. Nada acontece na nossa vida por um acaso. Principalmente, guarde isso na tua memória. Na obra de Deus não tem acaso. Na obra de Deus tem bênção. Na casa de Deus tem bênção. Não tem, mas foi um acaso que aconteceu isso. Não. Deus está no controle das nossas vidas. É Ele que nos conduz. E ontem eu estava só lá em minha casa. Quando estava meditando na palavra. Estava lá os meus livros, lá a Bíblia, tudo lá em cima. E eu meditando na palavra. De repente, me chamou lá no portão. Aí eu dobrei minha Bíblia, dobrei lá para um papel no voar, dobrei tudo de lá bonitinho e fui lá atender. Na minha concepção era meu marido, que tinha saído. E quando ele esquece a chave, eu chego e ainda assusto ele. Eu falo assim, leva a chave, para assustar ele. Quase que eu faço isso com a doninha. Sabe? E eu fiquei até sem graça quando eu vi ela. Falei, menina, você aqui, mas que bênção, glória a Deus. Aí ela imediatamente ela falou assim, eu precisava de vir aqui na tua casa. Eu já fiquei assim, mas amém. Você veio aqui, que bom, saudade de você. Vamos entrar. Eu precisava de falar algo com você. Eu falei assim, então vamos entrar. Eu te convido a entrar, vamos sentar. E o que você precisar, tiver no meu alcance, estou pronto para te ajudar. Irmãos, ela vinha do serviço. Essa moça, essa senhora hoje, quando eu mudei aqui para Sete Lagoas, que eu vim para Sete Lagoas, eu não conheci ninguém. Ela era solteira, ela que me abraçou, foi amiga minha, vizinha minha, me ajudou muito quando meu filho nasceu. Então me ajudou muito. Casou e seguiu a vida dela. E um dia eu falei de Jesus para ela. Falei que Jesus podia restaurar. Jesus é o Deus que restaura, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que salva. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Preguei e convidei ela para vir na igreja. A igreja nossa era lá naquela avenida. E ela foi, aceitou Jesus. Estava com o casamento desfeito, já acabado, não tinha algo, não vou falar o que, mas não tinha mais conserto. Aí ela ficou, e a gente ajudando ela, orando por ela. De repente a menina sumiu.
E ficou há muito tempo. Depois que nós passamos para cá, ela voltou aqui. Eu não vou dar mais dicas, porque mas as irmãs sabem quem que é. Ela veio aqui, vinha com a mãe dela, e ficou um tempo aqui. E eu sempre falando e ela ouvindo a palavra. Ela sumiu de novo. E ontem ela chegou lá em casa. Amados, para a glória de Deus, o que a mulher queria conversar comigo, o que ela queria falar comigo, e falar: Marlene, eu vim aqui para te falar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu glorifico a Deus, amado, eu glorifico a Deus, porque a sementinha que foi lançada, ela passou o tempo, ela foi germinada, o casamento foi restaurado, ela aceitou Jesus de novo, batizou, o marido batizou, os filhos batizaram. E tem 2 irmãs que converteram também. Então, vai, segue o exemplo de Jesus, fala do amor de Jesus, porque a semente que você lançar, ela vai cair numa terra, o Espírito Santo vai regar. Muitos vai igual ela fez, nasceu, tornou a cair, tornou a nascer de novo, mas aquela semente, a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Eu semeei, eu joguei a sementinha. Às vezes você joga a semente, o outro vai colher. Mas eu louvo a Deus pela vida dela, onde ela está congregando, aonde o marido dela está, onde os filhos deles estão, aonde as irmãs delas estão. E isso, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Jesus deixou o exemplo para nós. Ide e falai do amor, do evangelho, e falar. Jesus era Deus. Não é Deus. Ele estava aqui, ele podia ficar quietinho, mas não. Por que ele andava? Por que ele fazia? Deixando um exemplo para a igreja dele. E ele nos deu autoridade, no nome dele, de fazer a obra também. Igual ele fez, de curar, de orar, de expulsar demônios. Ele deixou esse legado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele operava milagres. Jesus operava, Jesus ressuscitou mortos. Esse é o Deus que eu estou falando, esse é o Jesus que eu estou falando, esse é o Jesus que aquele homem, aquele leproso, fala que ele descia do monte com uma grande multidão, porque aonde Jesus estava, havia multidões, tinha curiosos, tinha aqueles que necessitavam, tinha aqueles que duvidavam, tinha aquele que cria, que Jesus era o Deus, ele curava, ele cura. Então ele descia, ele fala que ele estava descendo. Eu creio, irmãos, que aquele homem, aquele leproso, ele estava lá, de longe, porque ninguém podia vir, porque ele era separado, não podia chegar perto das pessoas. Mas eu imagino que ele deu um jeitinho, igual Naamã, vestiu uma camisa bem grossa, uma roupa bem apertadinha, tampou ali e foi. Mas ouviu a palavra, ouviu, a minha solução está aqui. Aquele que pode me purificar dessa lepra está aqui, é Jesus. E nesta noite ele está aqui, meu amado. Essa noite ele está aqui. Aleluia, glória a Deus. E fala, irmãos, como que Deus falou comigo, Jesus amado. E esse leproso, Jesus estava lá, estava descendo. Esse leproso, qual foi a decisão dele? Ele tomou uma decisão. Ele foi até Jesus. Jesus está na nossa frente. Jesus está esperando, é a decisão minha. Jesus está esperando, é a decisão nossa de dar o primeiro passo, porque Ele está contemplando o coração. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que eu preciso, o que a igreja precisa. Mas nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que ir até Jesus. Fala que aquele leproso, ele aproximou de Jesus. E Jesus estava ali, pronto para fazer aquele milagre. Quantos milagres Jesus tinha feito já? E ele estava ali naquela expectativa. Hoje o meu milagre vai chegar. Hoje eu vou ficar curado. Hoje essa lepra, essa imundícia, essa dor, esse odor que cheira, que traz o odor da morte, hoje eu vou ser liberto, porque o dono da vida está aqui, e o dono da vida está aqui, e Ele está sondando o teu coração, e você se aproxima dele, porque você, orianda lá, bachuricanda lá, manaia, você tem prazer de dirigir sua voz ao teu ouvido santo do Pai, você tem prazer de aproximar dele, e adorar. Fala que aquele leproso, ele adorou a Deus. Como que Deus falou meu coração? Ele não chegou. A Bíblia, ela nos dá
Muito exemplo. Aquele, o cego de Jericó, lá em Marcos 46, ele estava na beira da estrada. Tinha uma capa que prendia. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus curou, aquela capa, tirou aquela capa e ele foi até Jesus. Aquela mulher de fluxo de sangue, ela enfrentou uma multidão e tocou. Saiu virtude, foi curada. E esse aqui, silenciosamente, no meio da multidão, com aquela lepra, com aquela enfermidade, com aquela luta que ele enfrentava, ele não gritou, ele não tocou, ele se aproximou do rei. Ele se aproximou daquele que pode todas as coisas. E eu imagino, ele enjoelhado, ele adorou a Deus. Vamos adorar o nosso rei. Vamos adorar este Deus. Vamos reverenciar a grandeza dele. Vamos reverenciar o poder dele. Porque ele pode, ele é Deus. E fala, eu imagino, se nós começar, eu não sei se a igreja, os irmãos fazem, porque eu começo a ver com os olhos espirituais, com a mente espiritual, imaginando aquele homem ali, louvando Jesus, olhando o coração dele, e ele ali adorando o Senhor, ele adorando, ele adorou, ele reconheceu, porque ele falou, Senhor. Ele reconheceu que ele ali estava diante de um Deus poderoso, um Deus que não muda, um Deus que está presente. Um Deus que te guia, um Deus que te guarda, um Deus que está sempre, irmãos, Ele te protege, Ele te guarda no momento, naquele momento ali, ó. Nós estamos nesse mundo aqui, você não está livre, nós não estamos livres de acontecer algo não, porque nós estamos nesse mundo, e o mundo jaz do inimigo, mas naquela hora ali, você pode ter certeza que Jesus estenderá a mão dele, colocar um anjo dele para te guardar de um acidente, de um tombo. Sou testemunha disso, irmãos. Eu tenho dificuldade por causa da prótese que eu coloquei na minha perna. Eu tomei um tombo esses dias, porque eu vi a mão de Deus. Porque eu bati o rosto, era para o meu óculos ter espedaçado, meu rosto ter cortado tudo. Mas eu vi a mão de Deus e eu levantei e eu agradeci a Deus. Falei, Senhor, podia ter acontecido algo pior, mas o Senhor me ajudou, o Senhor me guardou. Então esse é o Deus que nós servimos. Amém, irmãos? Eu glorifico a Deus, né? Porque aqui está escrito aqui, ó, no verso 2. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, né? O que eu acabei de falar agora, dizendo, Senhor, aqui, irmãos, ele reconheceu que era Deus. Senhor, ele chamou Senhor, se quiseres, pode purificar. Se quiseres. Porque aí o que nós aprendemos, irmãos, é a soberania de Deus. Ele cria, ele acreditava, ele sabia que ele estava diante daquele que podia e pode. Mas ele falou, Senhor, reconheceu a grandeza de Deus. Ele reconheceu ele como Senhor. E ainda perguntou, Senhor, se quiseres, pode me purificar. O desejo daquele leproso era de ficar curado. Mas ele dependia do querer de Deus. Se quiseres. E o Senhor quer. Porque o Senhor quer o melhor para mim. O Senhor quer o melhor para a igreja dele. O Senhor quer o melhor. O milagre maior ele já fez, a nossa salvação, que é o milagre maior na nossa vida, é a salvação, a certeza que eu vou morar no céu, a certeza que se nós fecharmos os olhos aqui agora, nós vamos encontrar com o Rei, nós vamos morar no céu. Essa é a certeza que a igreja tem que ter no coração, porque o dia que você duvidar, não sei se eu vou para o céu, será se Jesus vir hoje eu vou para o céu? Irmãos, dobra o teu joelho, igreja, dobra o joelho, Marlene, dobra o joelho, vai para o joelho e pede a Deus, o que está errado? O que o Senhor quer que eu mude? Porque de mim mesmo eu não consigo, mas o Senhor é Deus para mudar o meu viver, o Senhor é Deus para mudar o meu falar, o Senhor é Deus para mudar o meu jeito de agir, porque é o Senhor que nos molda, nós somos barro, Ele é o oleiro, é o barro, para dar um vaso bonito, para dar um vaso perfeito. Lá em Jeremias fala que o barro tem que ser amassado. Se ele tiver um cisquinho, ele tem que ser quebrado de novo. Porque se ficou um vaso com defeito, ele não tem valor nenhum. Tem o vaso de honra e vaso de desonra. E nós, igreja do Senhor, nós somos vaso de honra para o louvor e a glória do Senhor. E a igreja concorda? Aleluia! O olheiro é o Senhor Jesus, que está nos moldando. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra dos viventes, há um processo de lapidação.
E a lapidação, ela dói. E o amassar do barro dói. Dói, mas é para nos fazer, para fazer a igreja dele uma noiva linda, uma noiva perfeita, para subir, para o dia que ele vier nos buscar, nós possamos encontrar com ele nas nuvens, com as nossas vestes brancas. Porque se tiver manchada, não tem como. E de carona também não sobe. De carona não sobe aos céus. Então, é hora da igreja parar e pensar. E quando eu começo a meditar na palavra de Deus, mais sede eu tenho, mais fome eu tenho. E peço ao Espírito Santo de Deus, Pai, vivifica, Deus me vivifica esta palavra no meu coração e me dá força. Porque eu sou humana. Fala que a misericórdia do Senhor é o motivo de nos termos consumido. Nós somos humanos. Deus conhece a nossa fragilidade. Mas quando você abre o coração, que você se entrega para Deus e pede Ele ajuda, Ele está pronto para te ajudar. Ele está pronto para ajudar a igreja dEle. Ele está pronto para nos ajudar. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. E eu penso, irmãos, que aquele leproso, aquela lepra não impediu ele de caminhar. Aquela lepra não impediu ele de aproximar de Jesus. Aquela lepra não impediu ele de falar com o Pai, se quiseres, me purifica. E muitas das vezes, irmãos, aquele moço tinha pele ferida, era pele, é uma doença física. Mas nós falando o lado espiritual, nesse mundo que nós estamos vivendo, quantas lepras tem levantado para impedir o povo de Deus de romper? Quantas lepras tem levantado para impedir o povo de Deus de orar? Quantas lepras tem levantado para impedir o povo de ter comunhão com Deus? Um esfriamento. E não é hora mais do povo sentar e ficar esperando. É hora de posicionar. É hora de levantar. É hora de clamar. É hora de estar pedindo a Deus, Pai, eu quero ter intimidade com o Senhor. A hora que você dobra o teu joelho, a hora que você está lendo a palavra de Deus, você está tendo intimidade com Deus. Você está falando com Deus. Deus está presente ali. E essa lepra não vai nos atingir. Essa lepra não vai nos alcançar espiritualmente falando. Que o Espírito Santo de Deus venha fortalecer a igreja na face da terra. Eu não falo para a congregação aqui do Montreal, não. Eu falo para a igreja na face da terra. Aquela que tem compromisso com a palavra do Senhor. Aquela que quer no Pai, Filho e Espírito Santo. Que essa lepra que se levanta, que o Satanás criou no inferno para esmurecer, para roubar a sua fé. Roubar a fé não quer, não. Ele quer te pôr tristeza no teu coração, te colocar sentado, colocar a igreja sentada. É isso que ele quer. Porque ele é maldição, ele é mau e ele sabe que os dias deles estão próximos a findar aqui na terra. Os dias dele, o fim está chegando. Jesus virá buscar a igreja. Então os dias dele é corrida aqui na terra. Porque ele quer quanto mais almas ele ganhar, para ele é bom. Mas você está repreendido no poder que há no nome de Jesus. Porque Deus levantou a igreja dele aqui na face da terra como testemunha viva do Senhor Jesus, para ser missionário, para ser discípulo. Eu sou discípula do Senhor. Vocês também, a igreja é discípula do Senhor, para levar a mensagem da salvação e resgatar da mão do inimigo as almas que ele pensa que ele vai ganhar. Talvez aquela pessoa que nem tem nem ânimo de levantar da sua casa, do seu sofá e vir para a igreja. Não tem ânimo. Em nome de Jesus, eu peço a Deus agora, visita essa vida, visita esse coração, visita, Senhor, na face da terra. Ó Deus, tira essa corrente que está prendendo. Ó Deus, tira essa frieza espiritual. Ó Deus, essa armação do inimigo. Coloca esta mulher, coloca este homem de pé. Ou este jovem de pé. Dá força para caminhar. Dá força para estar na tua casa. Dá força para fazer a obra do Senhor. Dá força para o ID. É o que eu peço, Senhor, neste momento. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele leproso não foi impedido com a luta que ele estava enfrentando. E eu tenho certeza que a igreja do Senhor não prostrará
diante do inferno. Porque Deus deu autoridade à igreja do Senhor na face da terra, que a porta do inferno tem que fechar. E já está fechando no poder que há no nome de Jesus. Porque Deus levantou na face da terra um exército de mulheres e homens que acredita e crê no poder que há em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, aqui no versículo 3 diz assim: Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Eita, glória a Deus. Você pode dar um glória para o Senhor Jesus? Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Oh, meu irmão, oh, minha amada, oh, igreja, como Deus falou comigo essa hora. Oh, alabaxurianda, alamanaia. O nosso Deus, Ele está presente a todo instante, à nossa frente, nos guardando. Jesus sabia que aquele leproso estava ali. Jesus sabia que ele ia ser curado, porque Jesus ia curar ele. E quando ele falou, ele humilhou, ele adorou, ele reconheceu o senhorio de Jesus e perguntou: se queres, se puderes, se quiseres e puder, me purifica. E eu imagino o coração de Deus, eita glória a Deus. E naquela hora que ele disse: eu quero. Jesus disse: eu quero. E estendeu a mão. E ele ficou livre, ele ficou limpo naquela hora daquela lepra, porque ele creu. Nós temos que crer, irmãos. Se não crer também nada vai acontecer. Porque a palavra de Deus nós temos que crer, que ela é verdadeira, não volta para ele vazia. E Jesus, ele disse, vai, imagina o coração de Jesus respondendo para aquele homem: quero. Estendeu a mão e a lepra sarou. Milagre instantâneo, milagre instantâneo. Quanto milagre Deus tem feito na tua vida. Eita, labassurianda, lamanaia. Como eu já falei, o milagre da salvação. Quantos livramentos Deus já te deu? Quantos livramentos Deus já te deu? Quanto livramento que Deus te deu até de morte. E você não percebeu ainda, eu não percebi. Eu já passei pelo vale da sombra da morte e já foi várias vezes. Mas o Senhor me socorreu naquele momento. Naquela UPA mesmo, eu orei o Senhor um dia. A minha pressão estava em 26. 26 por 15 ou 14, não sei. Eu achei lá o laudo que a médica me deu, a fisioterapeuta. Chegou, ela estava assim de médico. A Andréia estava comigo. Eu falei: Deus, o Senhor me levar agora, Deus, eu estou nos braços do Senhor, eu estou nas tuas mãos. Mas eu peço ao Senhor, me dá mais uns dias de vida, porque a Andréia está aqui sozinha. Não deixa ela passar por isso. Na mesma hora, minha pressão foi abaixando, controlou e eu vim embora para casa. Então, milagre, já passei pelo vale da sombra da morte muitas vezes, mas o Senhor estava comigo e está sempre comigo. Amém? Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus disse com alegria: quero, e estendeu a mão e aquele homem ficou curado. Irmãos, e nesta noite, oh meu Deus, e nesta noite não é diferente. E nesta noite eu creio, oh aleluia, aleluia, que Jesus está dizendo: quero para mim. Deus está dizendo: quero para o altar. Deus está dizendo: quero para você. Ele está estendendo a tua mão. Ele quer te ajudar. Ele quer ajudar a igreja dele. Oh, se você está tendo dificuldade para orar, Ele quer te abençoar. Ele quer te ajudar. Você prostrar diante dele, você abrir tua boca, você confessar ao Senhor: Deus, os meus pecados, e pedir que Ele está pronto para te ajudar. A mão dele está estendida nesta noite para abençoar este lugar. A mão dele está abençoada, está estendida para abençoar a sua vida, o seu trabalho, a tua casa, a tua família. Talvez você está passando por uma enfermidade. E esta enfermidade talvez os médicos não estão entendendo, não estão compreendendo, não está tendo resultado. Mas a mão do Senhor está estendida e Ele quer nesta noite mudar a tua situação. Ele quer nesta noite mudar esse quadro que você está vivendo. Quadro de tristeza. Oh, meu Pai, o Senhor Jesus, Ele é alegria.
aquela tristeza que está na tua alma, aquela tristeza que está no teu coração, aquela decepção que você teve com alguém, uma palavra que você ouviu, te magoou, criou algo lá dentro. Então nesta noite Deus estende a mão e toca no teu coração. Eita, lá machuricanda, lá manaia. Oh Deus, cura a alma, cura a ferida. Não deixa, Pai, que o inimigo levante espiritualmente falando com lepra para impedir a tua igreja, para impedir o teu povo de estar na tua presença, meu Pai. Deus, como o Senhor operou no passado, o Senhor opera hoje e operará eternamente. O nosso Deus não muda. Então, irmãos, quando nós começamos a meditar na palavra de Deus e que o Espírito Santo de Deus nos conduz na palavra, que o Senhor de Espírito Santo vai testificando a palavra, nós ficamos maravilhados, nós ficamos tímidos diante de Deus. Eu fico tímida diante de Deus, de tanto poder, de tanta glória, de tanta bondade, de tudo que Ele tem feito por mim, pela minha casa, pelos meus filhos. Há dificuldade, há problemas, sim. Eu enfrento, mas eu não desisto, eu não deixo essa lepra crescer espiritualmente falando, essa lepra crescer no meu coração, que eu não vou vencer, eu não vou dar conta, é o fim, não vou alcançar a bênção, vou alcançar a minha bênção, trago ela à existência já, e glorifico o nome do Senhor, e exalto o nome do Senhor. Essa vitória é minha. Satanás não vai vangloriar, não, ela é minha. Jesus já me abençoou com todas sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Jesus já pagou o preço ali naquele Calvário. Já foi liberada a minha bênção, já foi liberada a tua bênção. Então receba nesta noite, receba a cura, receba a libertação, receba, se precisar, irmãos, que nós temos que pedir a Deus libertação todos os dias, porque tem algo na nossa vida. Nós somos pecadores, irmãos. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Nós temos que pedir perdão a Deus todos os dias pelas nossas falhas, pelo nosso falar, pelo nosso pensar. E Ele está com a mão estendida. Ele está e Ele quer. Ele diz ao meu coração, Ele diz ao coração da igreja, Ele quer te ajudar. Ele quer te dar força. Ele quer te curar. Ele quer abrir uma porta que você está esperando. Ele quer colocar alegria no teu coração. Ele quer. Depende só de você. Depende só da igreja. Depende só de nós. De aproximar até Ele. E rasgar o nosso coração diante dEle. Porque Ele está pronto para nos abençoar. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Aqui no versículo, dando continuidade aqui, imediatamente ficou limpo da sua lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não diga a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho para o povo. Essa foi a ordem que ele deu àquele leproso que ficou purificado. Lá em Mateus 5:17 fala que Jesus veio não para mudar a lei e nem os profetas, mas para que cumprisse. Então ele ordenou isso aqui, porque lá em Levítico fala que quando era purificado, eles levavam as ofertas, aos passarinhos, as pombinhas, era ali, faziam todo um ritual, e a outra soltava, lá para aquele deserto, soltava, como você diz, a doença foi embora, lá foi embora, né? E aqui ele falou, vai e mostra o sacerdote para fazer aquilo, porque ele não veio para mudar, ele não veio para anular a lei. Ele veio para que ela cumprisse. Então esse é o nosso Deus. E eu creio que esse homem, esse leproso, que não era leproso mais, esse homem curado, porque a hora que ele mandou ele ir, ele não era leproso mais. Ele já estava curado, ele já tinha recebido a sua bênção. Vai e mostra ao sacerdote. E eu imagino e creio que esse homem obedeceu. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Obediência ao nosso Deus. Não tem como você servir a Deus se não tiver obediência. Não tem como servir a Deus, ler a palavra e obedecer se você não tem temor. Se você não tem amor. E eu creio que vocês que estão aqui com o coração quebrantado, vocês que estão aqui têm esse amor, e vocês que estão aqui, vocês creem, vocês acreditam, por isso vocês estão aqui.
para junto exaltar e glorificar o nome do Senhor. Amém, igreja? Esta é a palavra, uma palavra pequena, mas que falou tremendamente ao meu coração. E vocês possam receber essa palavra da parte do Senhor, que ela venha vivificar, que venha te dar força, que na área, talvez que você está passando dificuldade, que o Senhor, a partir de hoje, Ele quer te ajudar, Ele quer te abençoar, mais do que você já é abençoado. Ele tem mais, o Senhor tem mais, Ele tem mais, Ele tem prazer nos abençoar, porque nós somos filhos. Nós somos filhos. Jesus morreu. Jesus pagou o preço por mim. Jesus pagou o preço pela igreja dele. E como sal da terra e luz desse mundo, testemunha do Deus vivo, nós devemos orar, prostrar diante dele e pedir a ele as armas certas para o combate. E como um soldado, nós irmos atrás dessas almas que estão perecendo. Talvez até dentro da nossa casa. Até dentro da nossa casa tem alguém que está morrendo, precisando de uma palavra, precisando da tua oração. Paga o preço de oração para essa vida. Eu estou fazendo isso. E eu creio na vitória, irmãos. Nós não podemos começar a orar e desanimar, não. Nós não podemos pedir Deus e desanimar, não. Nós temos que pedir e confiar e crer que vai acontecer. Porque o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Amém, irmãos? Irmãos, Deus tocou no meu coração também. Esta é a palavra que Deus me deu no meu coração para me ministrar o coração da igreja. A história daquele leproso, de um leproso que ele não mediu dificuldade, ele enfrentou a multidão, ele chegou até Deus, até Jesus. Ele prostou, primeiramente adorou, reconheceu a santidade, Senhor, e ainda falou se era da vontade, se ele quiser, porque a vontade daquele leproso era de ser curado, mas se fosse a vontade, então tudo que nós orarmos, tudo que nós pedirmos a Deus, nós temos que falar, Senhor, esse é o desejo do meu coração, mas seja feita a tua vontade, porque a vontade do Senhor, ela é perfeita. Nós somos falhos. Aí quando eu terminei, que eu encerrei aqui, glorifiquei a Deus, né, pela palavra, Deus me deixou um versículo para a igreja meditar durante a semana, o restante dessa semana. Guarda esse versículo no teu coração. Está lá no Salmo 37, a partir do verso 4, muito conhecido da igreja, muito citado. Mas esse versículo Deus falou no meu coração, que era para deixar para a igreja meditar. Vocês vão meditar no restante dessa semana. Salmos de número 37. Amém? Glória a Deus. Diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Oh, glória a Deus. Descansa nesse Deus e espera nele, porque ele tem prazer e ele quer abençoar o povo dele, a igreja dele, e eu tomo posse desta bênção. Amém, amados? Glorificado seja o nome do Senhor, exaltado é o nome do Senhor, e vocês guardem bem essa palavra no fundo do coração, porque Deus falou comigo grandemente, e eu tenho certeza que falou. E vocês são um povo lindo, vocês são escolhidos, vocês foi comprado pelo sangue de Jesus, vocês crêem, vocês acreditam, vocês esforçam, vocês estão aqui. Então Deus recompensará cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O leproso chegou para o Senhor e disse que queria, se fosse da vontade do Senhor, ele queria ser limpo. E o Senhor então disse: quero, seja limpo. Amém? Você que quer uma oração